Os 10 maiores medos da humanidade. Voar. Não importa o quão seguro seja, a ideia de voar causa medo no coração de muitos. Seja voando pelos céus, em um avião ou helicóptero. Para alguns, a mera ideia de deixar o solo é um terror avassalador demais para enfrentar. Esse medo pode ser tão intenso que até mesmo a ideia de embarcar em um voo causa ansiedade paralisante. Os céus, antes uma porta de entrada para a aventura, se tornam um reino de pavor. Mas por meio de terapia e medicação, esse medo, embora poderoso, pode ser domado. Cães, o melhor amigo do homem? Não para todos. Alguns vivem com um medo inexplicável de cães, um medo profundamente enraizado em seu passado. Talvez um encontro traumático na infância, uma fera rosnando de pesadelos. Essa condição, conhecida como sinofobia, transforma o que geralmente é um símbolo de lealdade e companheirismo em uma criatura de terror. Um latido, um rabo abanando, uma abordagem amigável. Cada um pode desencadear uma resposta de fuga de tirar o fôlego nos afetados. Aranhas. Aracnofobia. O medo de aranhas rasteja nas mentes de milhões. Para alguns, é um medo irracional, mas para outros, é um terror muito real. A mera visão de uma aranha, com suas 8 pernas e movimentos rápidos, pode causar arrepios na espinha. Esse medo, embora aparentemente infundado, é primitivo, pois algumas aranhas são realmente venenosas. Os cantos escuros de uma sala, o toque inesperado de uma teia, tudo isso tem o potencial de desencadear um pânico como nenhum outro. Ratos e camundongos. Musofobia. A aversão intensa a ratos e camundongos. É mais do que apenas uma antipatia. É um medo profundo. Para muitos, essas criaturas representam sujeira, doença e perigo. Um vislumbre de uma pequena cauda correndo para longe, ou mesmo a menção desses roedores pode evocar puro horror. O medo geralmente está ligado a encontros passados, mas para alguns é uma fobia irracional que desafia a lógica, acendendo repulsa ao mero pensamento. Morte, morte. A fronteira final, o grande desconhecido. Tanatofobia, o medo da morte, nos assombra a todos em algum nível. É a única certeza na vida, mas continua sendo a mais misteriosa. Nós nos distraímos, evitamos o pensamento, mas ele permanece no fundo de nossas mentes. O que nos espera além daquele último suspiro? É uma pergunta que não pode ser respondida, e essa incerteza alimenta o medo que carregamos conosco sempre. Sangue. A visão de sangue, para alguns, é mais do que apenas inquietante. É um gatilho para o terror. Hemofobia é o medo de sangue, e é mais comum do que se pode imaginar. Uma gota de vermelho, uma mancha carmesim, até mesmo a sugestão de sangue pode causar desconforto intenso ou pânico. Não importa se é o próprio sangue ou o de outra pessoa. A reação é visceral, primitiva. O medo se estende até mesmo a imagens em uma tela, nos lembrando de nossa própria fragilidade. Alturas. O medo de altura, ou acrofobia, é um medo que afeta muitos. Parado na beira de um precipício, olhando para baixo de um lugar alto, o mundo gira e o chão parece acenar ameaçadoramente. Não há uma altura definida que desencadeie esse medo. Pode ser um arranha-céu imponente ou alguns degraus em uma escada. O medo é universal, um lembrete de quão frágeis somos quando enfrentamos a vasta extensão abaixo. Escuridão. A nictofobia, o medo da escuridão, é um dos medos mais antigos conhecidos pela humanidade. No escuro, o mundo se torna um lugar de sombras e incógnitas. Para alguns, não é apenas a ausência de luz, mas o que pode estar à espreita naquela escuridão total. A mente corre, imaginando perigos invisíveis, ameaças ocultas,
Até mesmo o pensamento da escuridão pode ser o suficiente para enviar um arrepio de medo, pois a imaginação evoca horrores que os olhos não podem ver. Tempestades. O estrondo do trovão, o estalo do relâmpago. Esses sons podem causar arrepios na espinha. Astrofobia, o medo de tempestades, é um medo que geralmente começa na infância e perdura na idade adulta. O céu se ilumina com fúria elétrica e o chão treme com a força da tempestade. O medo primitivo da ira da natureza, de ser impotente diante de uma energia tão bruta, é algo que muitos de nós carregamos. Cobras. Talvez o mais universal de todos os medos, a ofidiofobia, o medo de cobras, esteja conosco desde o início dos tempos. O movimento deslizante, o olhar frio, o potencial para um ataque mortal. Cobras são o material dos pesadelos. Mesmo aqueles que nunca encontraram uma cobra na natureza podem sentir sua pele arrepiar com o pensamento. Algumas cobras são realmente venenosas e sua mordida pode ser fatal, mas o medo vai além da lógica. É um medo antigo e instintivo, um lembrete de nossa vulnerabilidade no mundo natural.